Ora, então, vamos fazer aqui uma revisão da correção do último exercício que nós estivemos a fazer, onde precisávamos de obter a média e a soma de todos os números que o cliente, o utilizador, ia colocando aqui no nosso algoritmo, e ele, no início, indicava também qual é que seria o limite de números que queria introduzir. Ora, então, atacando aqui dúvidas que vocês tenham no processo. A Kawane estava a dizer-me que tinha alguma dúvida na utilização de alguns símbolos, seja qual símbolo utilizar. A minha questão é, tu tens alguma dúvida nos símbolos que estão a ser utilizados aqui ou numa forma mais transversal? Tanto nesses que estão aí, quanto na, tipo, eu não sei explicar direito, mas na forma como eles estão organizados, entendeu? Eu achei que eu só fazia, tipo, sempre na vertical. Ou Ok. isso não tem nada a ver, eu posso fazer de qualquer jeito. Tu podes fazer como achares melhor. É muito na perspectiva de ocupares ou organizares o espaço da forma que pretendes. Agora, se estão à esquerda, à direita ou algo do género, não tem assim grande problema, ok? Portanto, vocês Uhum. podem organizar isto. Se eu não quiser este aqui e quiser cá em baixo, pronto, agora não estou a arrastar os outros, mas se eu quisesse este cá em baixo, também não haveria problema. Ou se eu quisesse a seguir a isto, mas depois tinha que chegar aqui com uma setinha para este lado e fazer desta forma. Ou seja, vocês podem distribuir Uhum. os símbolos conforme a vossa preferência. O que é importante é, pronto, não fazer assim algo muito confuso, que seja difícil de seguir as linhas, e que as setas estejam corretas no fluxograma. Okay? Portanto, alguém chegar e seguir a linha de raciocínio desde o start até ao end sem grande dificuldade, nem termos aqui setas viradas ao contrário ou com etiquetas erradas. Isso é que não podemos ter. Okay? Mas respondendo aqui também a uma questão que tu parece-me estás a colocar também, quais são as funcionalidades de cada um destes símbolos neste algoritmo É, em concreto. Então, nós começamos o nosso algoritmo, portanto, utilizamos aqui o start, este não precisa assim de grande introdução, mas depois temos imediatamente este retângulo. Porquê é que nós temos este retângulo? Porque antes de eu começar qualquer algoritmo, ou na maior parte dos algoritmos, eu preciso de pensar o que é que eu vou gravar em memória. E então eu tenho de criar as variáveis ou constantes que eu vou necessitar para a execução daquele algoritmo. Portanto, eu tenho que pensar quanta memória que eu vou precisar. Não é quanta no sentido de o tamanho de memória, é mais no sentido de quantos espacinhos em memória é que eu vou precisar. E então, para eu tratar essa alocação em memória, considero isso um processamento. E como eu considero isso um processamento, essa alocação é feita dentro de um retângulo, que o retângulo significa então um processamento, algo que nós vamos, uma tarefa que nós vamos executar. E a tarefa que eu vou executar é chegar à memória e dizer, olha, vai haver uma variável do tipo inteira chamada limit, vai haver uma variável do tipo double chamada input, uma variável tipo inteira chamada contador, uma double chamada média e uma double chamada soma. Pronto. Até aqui, sem alguma dúvida? sem dúvida. Sim. Depois, o que é que É. acontece? O enunciado dizia, olha, vocês têm que perguntar ao utilizador quantos números é que ele quer introduzir e depois calcular a soma e a média de todos esses números que ele quer introduzir. Mas dar ali algum espaço. Para não estar aqui a parafrasear, eu até vou colocar aqui o enunciado. Portanto, não estou em modo de apresentação, mas dá para ler ainda mesmo. Portanto, implementar um algoritmo que permite ao utilizador indicar quantos números quer introduzir e, de seguida, permitir essa inserção de números inteiros. Portanto, eu tenho que dizer ao utilizador, olha, quantos números é que o utilizador quer introduzir? 3.
Então, a seguir eu tenho que arranjar um mecanismo para receber esses 3 números. E depois fazer com eles o quê? No final da leitura, apresentar a soma de todos eles e a sua média. Okay? E diz aqui que nós temos que utilizar um ciclo de repetição while. Então vamos voltar aqui a olhar. Eu, antes de perguntar quais são os números que o utilizador quer, eu tenho que lhe perguntar quantos números é que ele quer introduzir. E então, para esse efeito, eu tenho que receber um input por parte do utilizador que me vai indicar quantos números ele vai introduzir. E para um input, para uma entrada de dados por parte do utilizador neste algoritmo, nós utilizamos esta figura que é o paralelogramo e que dizemos a seguir, ler limite. Portanto, significa que o utilizador, quando chegar a este passo, vai ter de digitar um número que eu vou guardar na variável limite. E este número irá representar no nosso algoritmo, irá representar o número de vezes que eu vou pedir um input ao utilizador. Portanto, eu quando pergunto ao utilizador, olha, quantos números queres introduzir? E ele dá-me uma resposta, eu tenho que guardar essa resposta. E a seguir, se ele me der um número 3, eu tenho que lhe perguntar um novo número 3 vezes, que são os números que ele vai introduzir no programa, ou no algoritmo, neste caso. Se ele me indicar 4, eu tenho que arranjar forma de lhe perguntar 4 vezes a seguir quais são os números que ele quer introduzir. Se me perguntar 1 milhão, eu tenho que arranjar uma forma de perguntar-lhe 1 milhão de vezes qual é o número que ele quer introduzir desta vez. Então, diz. Todas essas vezes vai ser igual esse aqui, tipo, ler linha. Aí você vai colocar todas essas vezes nisso? Eu vou ler tantas vezes quantas aquelas que o utilizador indicar aqui, sim. Se o utilizador indicar aqui 1000, eu vou ler 1000 linhas. Entendi. Ok? Depois, então, eu já sei quantos números é que o utilizador quer introduzir. Já sei que são, vamos utilizar aqui este exemplo, que são o 3. Entretanto, ficou aqui uma seta. Eu já sei que são 3. Então, pronto, se eu se o utilizador já me disse quantos números quer introduzir, e disse-me que quer introduzir 3 números diferentes, então eu tenho que lhe arranjar um mecanismo para ele introduzir o número 3 vezes. Mas quando são 3 vezes, podiam ser 1000, podiam ser 10.000, podiam ser 20.000 e sempre de forma dinâmica. Não é? Eu não posso fazer um fluxograma para quando o utilizador me pergunta 3 vezes, outro fluxograma para quando o utilizador me pergunta 4 vezes e por aí afora. Não, eu tenho que criar um que seja abstrato o suficiente de modo a que sirva qualquer número que o utilizador introduza. E quando eu digo aqui qualquer número, pronto, estamos a não ter em conta os limites da variável do tipo inteiro, não é nada dessa magnitude que nós estamos a pensar. Estamos a pensar mesmo uma coisa mais utilitária, ou seja, com uma coisa mais funcional. Entretanto, em virtude de eu ter que ajustar a quantidade de vezes que eu pergunto ao utilizador qual é o número que ele quer digitar, eu preciso de repetir aquela pergunta um X de vezes. E este X, lá está, vai ser dinâmico, vai ser diferente sempre que eu recebo um input aqui neste passo para o utilizador a seguir digitar os números. Portanto, se o utilizador aqui colocar 3, eu vou ter que perguntar quais são os números 3 vezes. Se ele digitar 1000, eu vou ter que recolher 1000 vezes aqui o input. E é por este motivo, por nós termos uma tarefa que pode ser automatizada, pode ser repetida, que nós utilizamos um ciclo. O ciclo vai-me permitir que eu repita uma determinada tarefa um X de vezes. Agora, pode ser um X de vezes já bastante definido. Ora, esta tarefa vai ter que ser executada 3 vezes e vai ser sempre 3 vezes. Ok, então vamos aplicar aqui um ciclo for, por exemplo, com um limite de 3. Quando nós temos
um sem número definido à cabeça de iterações, não é? De vezes que eu tenho que executar aquela determinada tarefa, devemos utilizar aqui uma estrutura de repetição. Não é que o for não dê, vocês podem fazer com o for na mesma, mas para estes casos utilizamos mais o while ou o do while. Pelo menos aqui em nível de algoritmia é mais fácil de representar do que o for. Depois, na prática, que vocês com o C# podem fazer a maior parte dos loops com for. Porém, o que é que acontece? Acontece que eu, à partida, quando o algoritmo começa, eu não tenho logo, imediatamente, a informação de quantas vezes eu vou ter de iterar aquele ciclo, não é? Então, eu como tenho que fazer isto de forma dinâmica, eu vou ter de recolher esse input por parte do utilizador. Então, até aqui, ficou mais claro o porquê de nós precisarmos de um ciclo? Sim. Sim? Então, vamos ver os símbolos que compõem este ciclo também. Como nós estamos perante um ciclo while, nós primeiro verificamos se uma condição é verdade antes de executar a tarefa. Ok? Imaginem que estávamos com uma tarefa que era cozinhar um bolo no forno. Cozinhar um bolo no forno há de ser perante um ciclo while, eu tenho que verificar se o bolo já está cozinhado. Não é? Se o bolo já estiver cozinhado, eu não vou cozinhar outra vez. Eu vou chegar e vou ver, o bolo já está cozinhado? Sim. Então, eu não executo o que está aqui. O bolo já está cozinhado? Não. Então, eu já preciso de executar o que está aqui. Aqui no corpo do ciclo. Portanto, isto é o que nós entendemos por corpo do ciclo. Aquela unidade de tarefa que vai ser repetida tantas vezes quanto o limite que o ciclo precisa. Então, eu vou repetir este pedaço até ao limite de vezes. E o que é que significa este pedaço? E, entretanto, nós utilizamos o losango quando queremos analisar uma condição. Depois, em virtude deste contador inferior ou igual a limite, que é a condição que nós estamos aqui a verificar, mas já lá vamos depois a seguir, nós vamos então ler o input novo do utilizador, ou seja, qual é o primeiro número que você quer digitar. Recolhemos aqui e guardamos na variável input. A seguir, depois de lermos esse valor, vamos começar a processar as somas, não é? Porque eu não preciso recolher e declarar 1000 variáveis para receber 1000 números, a menos que eu precise depois de revisitar esses 1000 números novamente. Em virtude disso, eu vou fazer um primeiro processamento que é o valor que está na soma vai ser atualizado com o primeiro número que o utilizador indicou. Pronto. E este pedaço é que vai ser repetido montes de vezes. Quando nós terminamos estes dois elementos, nós vamos passar aqui para o incremento do contador, que vai dizer, olha, já fizemos esta repetição uma vez. Continua. Portanto, só para aqui. O contador que agora está atualizado já chegou ao limite? Não. Então temos que continuar a fazer. Lemos o input do utilizador, recolhemos e processamos esse input para calcular outra vez a soma, ou seja, atualizar o valor da soma. A seguir, contador, o que é que nós precisamos de fazer? Incrementá-lo. Voltamos aqui a subir. O contador já chegou ao limite? Não. Então é para continuar até chegar ao limite. E vamos repetindo isto montes de vezes. Utilizamos este símbolo quando queremos indicar o fim. O que é que eu quero dizer? O fim do corpo do ciclo. Não é necessariamente o fim do ciclo. Porque o fim do ciclo depois será dado aqui pela condição de entrada no ciclo. Não é? Aqui é que se toma realmente a decisão se o ciclo continua ou não. Aqui é só dizer, olha, isto é o fim do corpo do ciclo. No fim do corpo do ciclo nós incrementamos este contador e a coisa
continua aqui sem grandes problemas. Pronto. Quando chegamos a um ponto em que o nosso contador já chegou ao limite, vamos verificar, isto precisa de ser executado mais uma vez? Não, já chegou ao limite. Ok. Então vamos executar um novo processamento que é a média. Nós já temos a soma que fomos obtendo à medida que íamos obtendo estes inputs. Agora a média vai ser a soma que eu tenho a dividir pelo limite, ou seja, por quantos números é que o utilizador introduziu. Fazemos esta divisão e temos o valor da média. A seguir deste processamento terminar, nós já temos todos os elementos que precisamos para mostrar ao utilizador. Nomeadamente, temos o valor da soma e o valor da média. Então, executamos este output, este símbolo chama-se documento, e serve então para nós mostrarmos ao utilizador alguma mensagem, alguma coisa que queremos. No final, fazemos então o end desta execução, deste algoritmo. Ok? Assim, de uma forma transversal, percebeste qual é o significado de cada um destes símbolos e o que é que eles representam neste algoritmo em concreto? Agora sim. Sim? Ok. Boa. Pronto. Então, recapitulando, este é para começarmos, este é para quando precisamos de processar alguma coisa, este é quando precisamos de perguntar alguma coisa ao utilizador, este é uma decisão, se fazemos uma coisa ou fazemos outra, ou fazemos uma de várias coisas. Este é o final do corpo do ciclo, ou seja, o marcador que a tarefa que se repete acaba aqui. Não pode começar outra vez, mas o corpo do ciclo acaba aqui. E este documento serve então para nós mostrarmos ao utilizador alguma mensagem que precisamos. E depois o end acaba por ser a mesma coisa. Pronto. Então, uma das dúvidas está ok. O Nuno tinha colocado também uma dúvida. Podes recapitular a tua dúvida, Nuno, por favor? A mim, pronto, eu na altura tinha feito mal o fluxograma, mas isso foi porque eu percebi mal os intervalos. Eu achava que o não era obrigatoriamente a decisão que levava ao ciclo, mas já sei que não. Eu percebi logo naquele dia. A minha questão que eu tinha era em relação ao símbolo sim, porque quando você fez o exercício faz mais sentido. Está logo abaixo da decisão. Porque eu acho que no PowerPoint acho que estava ligado ao ciclo. Sim, ficava ver. à esquerda. Deixa-me ver. É mais aqui para a frente. Onde é que nós temos os símbolos? Estão aqui. Ok. Eu acho que o professor fez abaixo da decisão e não viesse do ciclo. Certo. Isto deveria estar etiquetado ao contrário e devíamos ter aqui uns dois iguais para não termos esta questão. Aqui acaba por ser o espelho da ideia se o número já chegou ao 10 ou não. Mas, em bom rigor, esta label aqui deveria estar trocada, não é? E deveríamos ter aqui uma condição do género. O número é inferior a 10. Se for inferior a 10, então vai iterar. No caso de depois ser já uma coisa diferente, não é? Já saímos do ciclo e passamos para outro processamento. Portanto, eu dou aqui um ajuste neste PowerPoint para termos as etiquetas corretamente. E deixa-me ver se nos outros também temos. Portanto, temos a mesma história neste e no for. Bem, o for, acaba por ter aqui também uma coisa parecida. Mas é um bom alerta. Eu vou retificar aqui estas labels. Mas, voltando ao exercício, e onde é que estávamos? Aqui. Não era isto que eu queria mostrar, é este. Mas voltando ao exercício,
nós temos sempre que considerar aquilo que está dentro da leitura da condição, da avaliação da condição, que sempre que esta condição for true, nós vamos executar o ciclo, o corpo do ciclo. Sempre que esta condição for marcada como true. Independentemente de ali no PowerPoint estar um bocadinho mais trocado, não é? As labels estão trocadas, mas se vocês forem às implementações de qualquer linguagem, se forem ao C#, se forem ao C++, ou C, ou o que seja, vocês vão encontrar este comportamento, que é, temos um if, então if o quê? A condição que lá estiver dentro for true, dentro daqueles parênteses. Portanto, aqui no PowerPoint é que não espelha aquilo que depois se verifica nas implementações das várias linguagens, está bem? E esta é a versão correta. Ficou resolvida essa questão então? Sim, ficou. É que isso fez mais sentido depois para perceber o ciclo, por isso é que era só para confirmar se era Claro, que está claro, assim. claro. Fizeste muito bem, foi bem anotado e vou corrigir essas imagens, pronto, para não levantar estas confusões, não é? Porque lá está, vocês veem num suporte de uma maneira e depois vem a correção do exercício na outra e gera aqui alguma baralhação e completamente legítimo. Então convém a coisa estar uniforme e consistente nas várias fontes, não é? Portanto, excelente, bem apanhado, digamos assim. Ora, ainda em relação a este exercício, dúvidas que vocês tenham? Nada? Ou seja, todo o workflow deste algoritmo está compreendido, não há aqui partes mágicas a acontecer que vocês não estão a perceber. Isso é uma das coisas muito importantes. Se vocês tiverem dúvidas e acham que alguma coisa está aqui a acontecer que parece um pouco magia, convém desmistificarmos isso, porque em programação, nem algoritmia, nem nada do género, não existe magia aqui. Então as coisas têm que funcionar de uma forma muito, muito determinista e quando nós achamos que possa haver aqui alguma magia, temos que acabar com ela. Uma coisa também. Dizem. Tudo que vai aqui dentro do retângulo, do primeiro retângulo, onde a gente vai passar as informações, sempre tem que colocar esse int, double ou float, sempre tem que ter isso? Ou eu Sim. posso só colocar. Ok. Sim, sim. Em virtude de nós estarmos a trabalhar com uma linguagem que é strongly typed, bem, nós aqui ainda não estamos a trabalhar com uma linguagem, mas estamos mais ou menos. Utilizamos aqui muita notação e muita forma de descrever coisas como vocês fariam no C#, mas em virtude de nós estarmos a trabalhar numa linguagem strongly typed, porque nós temos strongly typed e loosely typed, ou seja, temos linguagens que são muito picuinhas, digamos assim, passa a expressão, com este tipo de coisas. O C# é uma delas, e então nós temos sempre que ter em conta o tipo de dados que estamos a utilizar. Porque agora estamos a utilizar tipos de dados simples, mas depois, quando começarem a introduzir as classes nos vossos métodos e depois nos endpoints que vão criar nas APIs, etc, funções, vocês vão ter sempre que declarar estes tipos de dados e têm que ser muito explícitos relativamente a estes tipos de dados. Se vocês, nesta fase de algoritmia, não ganham prática na utilização disto, acaba por ser depois mais difícil vocês estarem habituados aos tipos. Se estivéssemos a trabalhar numa linguagem mais relaxada, digamos assim, neste aspecto, se calhar poderia não fazer sentido, mas eu acho que é preferível, não é? Mal não faz.
Mais dúvidas, mais questões que queiram colocar? Não? Ok. Entretanto, eu tinha-vos dado já o print screen deste exercício para vocês ficarem com ele. Pronto. Então, se não havendo mais dúvidas, iremos passar para o próximo exercício. E eu vou só partilhar qual é que é então o nosso próximo exercício. Ora, então, este foi o que fizemos agora da calculadora dinâmica. O nosso próximo exercício já contempla então a navegação de um array. Já vamos entender o que é isto de navegar um array. Ora, qual é o nosso objetivo? Ler uma sequência de 20 números inteiros para um array e, para cada elemento do array, escrever na consola o seu valor e a sua posição, começando na primeira posição. Para cada elemento do array, escrever na consola o seu valor e a sua posição, começando na última posição e terminando na primeira posição. Portanto, o que é que isto significa? Eu vou abrir aqui um Excel só para transmitir este conceito aqui de uma forma mais simples. O que é que eu preciso? Vamos dizer que isto são... Eu vou fazer isto com poucas casas, vocês depois fazem com as 20, mas o propósito acaba por ser o mesmo. Vamos dizer então que isto é o nosso array. Portanto, eu vou colocar isto aqui um pouquinho maior. Isto é então o nosso array. E temos posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que eu preciso? De uma estrutura, um algoritmo que, primeiro que tudo, me instancie um array. Não é destas dimensões, é até ao 20, mas eu estou aqui a fazer com 7 posições. Portanto, tenho que instanciar um array. E depois tenho que perguntar ao utilizador 20 números. Não é? E depois o utilizador vai colocar aqui este número, aqui este número, aqui este número e preenche o array. Depois, o que é que eu preciso? Eu preciso que vocês implementem uma estrutura, ou neste caso não é uma estrutura, é um conjunto de tarefas para que possam fazer o seguinte: mostrar na consola o valor que lá está e a sua posição, começando na primeira posição. Portanto, o vosso output vai ser algo como posição 0 e colocam lá 3243, que é este que aqui está. Depois vocês vão ter posição 1, vai ser este que aqui está. Olha, esperem lá. Vou ter que escrever. Ora, 32, 42, 3. 32, 42, 3. Pronto. E por aí afora. Portanto, na posição 2 vai estar este número, na posição 3 vai estar este número, 4, 5, 6. E escrevem isto. Depois têm que fazer ao contrário. Que é começar a dizer posição 6 tem este valor. Este que está aqui. Depois a posição 5 tem este valor que aqui está. A posição 4 e por aí afora, não é? Portanto, vocês têm que percorrer o array, é isto que se entende por navegar um array que temos aqui. Têm que navegar o array nesta direção e imprimir no ecrã este e este, 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 este e este. E depois fazer o contrário. Começar no array e fazer este e este, 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 este e este. Ok? Portanto,
Só para dar-vos aqui um pequeno hint, digamos assim, vocês vão precisar, para simplificar, vocês podiam fazer isto de outra forma, mas para simplificar vamos fazer isto com 3 ciclos. Vocês vão precisar de 3 ciclos para este objetivo. Está bem? Neste caso, vocês vão precisar de um ciclo para preencher o array, vocês vão precisar de um ciclo para navegar o array do início para o fim, e vão precisar de outro ciclo para navegar o array do fim para o início. E pronto, é fazer o fluxograma para este caso. Pergunto, dúvidas, questões, perceberam o objetivo do exercício? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou Sim. menos? Ok. Um diz que sim, mas tu dizes mais ou menos. Então, o que é mais ou menos? Qual foi a parte que ficou mais magia, digamos assim, para desmistificar isso? Essa última parte, tipo, eu tenho que fazer 3 ciclos desse? Tens de fazer 3 ciclos para um para cada tarefa. Imaginem o seguinte, aquilo que eu quero é nada mais, nada menos do que Olha, vamos fazer um exercício muito prático. Vou partilhar aqui e vocês estão todos aqui deste lado direito. E imaginem que eu tenho que fazer o seguinte, que é perguntar o nome a todos vocês, apontar num papel e depois o que eu tenho de fazer é escrever o vosso nome de forma alfabética, em crescente, e depois em decrescente. Portanto, o meu objetivo é dizer Ana Sousa, primeiro lugar, António Rodrigues, segundo lugar, David Jorge, terceiro lugar, Diogo Sousa, quarto lugar, por aí afora. E no final dizer Yasmin Lima em último lugar, ou seja, são 12, portanto, 12º lugar, o Nuno Lombá em 11º, a Mafalda Costa em 10º, e por aí afora. Portanto, eu preciso, primeiro que tudo, saber quais são os vossos nomes que estão aqui, e depois tenho que os escrever de forma alfabética crescente e alfabética decrescente. É o mesmo que precisas de fazer para isto. Primeiro precisas de fazer um ciclo para recolher os números, um ciclo para fazer os números da esquerda para a direita e um ciclo para fazer da direita para a esquerda. Ok. Está bem? Então, eu vou dar-vos aqui... Vamos fazer até ao intervalo e depois do intervalo fazemos a correção. Mesmo que seja necessário aqui mais uns minutitos, fazemos isso, está bem? Dúvidas ou questões, estejam à vontade. Eu vou deixar aqui o exercício partilhado. Então, de quem tem aqui a mão no ar? Quem quer mostrar a sua solução? Eu posso. Ok, força. Força, não só partilha então o ecrã. Só colocar aqui. Estão a ver? Sim, sim. Só desviar aqui isto. Já está. Então aqui eu criei as três iterações, criei mais 2 variáveis, a variável array com 20 posições e o valor que o utilizador irá colocar. Ok. Na primeira iteração eu tenho, enquanto o i for menor que 19, 20 menos 1, eu vou ler o valor do utilizador e vou atribuir a cada posição o valor que recebeste. o valor, exatamente. Eu aqui, eu fiquei na dúvida, mas eu dei o reset ao valor para voltar a atribuir o valor por consequência. E terei aqui o valor do i. E então, este aqui vai-me dar o array. Ok. Eu aqui à frente, no J, fiz como é que
mostrar na consola, Sim, 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 sim. ou noutra coisa, o valor do array. Aqui a posição, que é o valor da iteração. Sabemos que começa na posição 0, Exato. e o valor do próprio array, dessa posição. Aqui eu vou iterar e até ao valor 19. Aqui à frente é a mesma coisa, só que começamos no valor 19, na última posição, até ao valor 0, k igual a 0. Termina. Exatamente. Exatamente. É isto mesmo. É isto mesmo. A única coisa que eu teria alterado aqui era o seguinte. Vai ao teu primeiro ciclo, por favor, Gonçalo. Uhum. Eu colocava um processamento entre o ler valor e o símbolo do corpo do ciclo, ou seja, aí em baixo. Uhum. Ou seja, essencialmente eu deixava o fim do corpo do ciclo só para incrementar o i e depois o processamento que tu fizeste ali naquele valor igual a zero e o i mais mais. Eu não punha o i mais mais, punha o valor igual a zero depois do array no índice i igual a valor e pronto, essencialmente seria essa a única diferença que eu fazia. Porque normalmente nós não fazemos processamentos a seguir ao fim do corpo do ciclo, ok? Ok. Devemos fazer isso antes. Mas de resto a lógica está correta, os edge cases estão todos corretos, portanto isso não vai iterar efetivamente 20 vezes, não vai iterar nem 21 nem 19, porque às vezes os maiores ou iguais ou menores ou iguais podem tramar aqui Uhum. um pouco a lógica. E todos os três ciclos estão a respeitar esses edge cases corretamente. Portanto, é mesmo isto. É mesmo isto Ok. pretendido. Obrigado Eu pela também, partilha, Gonçalo. eu também fiquei aqui com uma questão. Diz-me. Nós não podíamos meio que tirar este ciclo e colocar aqui como se fosse a mostrar na consola a posição e o valor logo a seguir aqui depois da iteração, ou seja, estamos aqui a adicionar este ciclo. Não posso estar a mostrar por cada valor introduzido na consola do utilizador logo aqui a seguir. Não sei se Sim, está a fazer entender. estou. Sim e não. Porquê sim? Sim, se tu estiveres a fazer uma geração de números aleatórios, tu geras os números e mostras logo ao utilizador e Uhum. poupas um ciclo. E isto faz diferença na performance de um algoritmo. Não quando tu estás a quebrar o flow de entrada de dados. Ou seja, a consola do utilizador ia ver, ler um valor, ele põe um 1, primeiro valor é 1. Ler um Sim. valor, ele põe o 2, o segundo valor é 2. Segundo Ou seja, valor. tens misturado na consola o passo de recolha de informação por parte do utilizador e o output. E fica em termos de utilização, fica um bocado estranho. Tu estás a perguntar e a dizer logo ao mesmo tempo quando o utilizador quer aquilo no momento posterior, depois dele introduzir todos os dados. Ou seja, a Uhum. entrada e saída de dados fica ali um pouco misturada. Se for um gerar de números aleatórios, que nós vamos ter alguns exercícios nesse sentido, podes otimizar o ciclo dessa forma, o algoritmo dessa forma, na medida em que poupas um ciclo. Portanto, em vez de teres uma complexidade, usando aqui alguma notação que se faz para utilizar isto, em vez de utilizares um ODN, ou neste caso 3 ODN, utilizavas um 2 ODN. Portanto, Exato. acabava por ser uma coisa mais otimizada e que serve o mesmo propósito. Agora, temos que perceber até onde é que a otimização começa a estragar o workflow, e neste caso estragaria o workflow de entrada de dados. Mas se Uhum. fossem números aleatórios, era a solução ideal, sim. Ok. Obrigado. Nada, nada. Obrigado então pela partilha, Gonçalo. Não sei, temos aqui mais duas mãos no ar. Mais alguém quer mostrar a sua solução? Eu fiz só com o contador, não sei se está certo ou errado.
Depende se fizeste reset dele ou não, mas podes partilhar o ecrã e vemos. Sim, sim. Ora, comecei da mesma forma como o Gonçalo, mas coloquei aqui logo o array com 20 posições, iniciei um contador a zero e depois, enquanto não chegar ao limite do contador, vou ler o valor e incrementar. Exato. Depois, entre ciclos, do reset ao contador e faço o mesmo para imprimir os números. E por fim, volto a fazer ao contrário, incrementando o contador para inverter o ciclo. Está muito parecido com aquilo que eu iria fazer, mas esse teu fluxograma tem. Isso crashava se tu implementasses isso. Porquê? Tu vais chegar aí ao segundo ciclo, onde tens contador inferior a 20. Sim, Imaginamos que estamos no contador igual a 19. Pronto, que é a tua última posição do array. O que é que vai acontecer? Tu vais, entretanto, verificar e fazer o output, não é? Portanto, número igual a valores no índice 19 e a posição 19. E depois incrementas o contador para 20. Então voltas à tua parte superior da condição, verificas contador é inferior a 20. Não. Então vai para o último ciclo. Contador é igual a 0. Não é igual a 0. E o que vai acontecer é executares esse processamento que está ali, aquele output. Número igual a valores contador. Valores contador é valores 20 neste momento. O que é que vai acontecer? Pois. Estás a aceder a um endereço de memória que não existe neste array e o teu programa tinha um array index out of bounds exception. Portanto, é importante adicionares um processamento, como fizeste do primeiro para o segundo ciclo, fazeres aquilo que nós chamamos o sanitize do contador para garantir que não há ali nenhum valor estranho, não é estranho, mas inesperado, ok? Porque o teu ciclo está bem pensado, mas não está à espera que lhe forneçam um dado, uma maçã envenenada, digamos assim. E pronto, é o que vem como output do outro ciclo. De resto, risco dizer que o fluxograma que eu vou fazer como proposta de correção não será muito diferente disto. Aliás, se é que será alguma coisa diferente. Portanto, excelente trabalho também. Temos aqui... Diz, António. É só para poder mostrar o meu, para ver se o meu está... Pelo menos já está... Eu ainda não acabei, mas é só para ver se está lá bem. Sim, claro. Partilha então, António. Ora, então, tu estás a declarar aí o I. Normalmente o I, pois, se utilizarem um for, pois vocês até podem declarar o I depois, mas vamos simplificar. Portanto, I, e depois estás a declarar então um array incremental. Tu não precisas de repetir a declaração do array, porque, como é que eu ia dizer, a vossa amostra de dados é a mesma. A única coisa é que vocês leem do início para o fim ou do fim para o início. Imagina isto como um livro. Não é que um livro dê para fazer diretamente isto que eu vou dizer, mas é aqui um pormenor técnico. Vocês podem começar a ler o livro do início para o fim ou do fim para o início, mas o livro é sempre o mesmo. Vocês não precisam de um novo livro com tudo ao contrário. Basta apenas um livro. Agora, nós começamos na primeira página ou começamos na última. Entretanto, começas então um ciclo e inferior a 21 não pode, tem que ser inferior a 20, porque 20 é o número de posições, o índice vai até 19, 21 já está com a possibilidade de nós acedermos ao índice 20 do array e termos
um Array Index Out of Bounds Exception, como estávamos a falar há pouco. Portanto, teria de ser o limite até 20. Depois, ler o array para o índice i, certíssimo. O número do array de forma crescente. Tecnicamente, nós ainda não temos essa parte, não é? Primeiro, nós vamos perguntar todos os números, fazemos isso num ciclo, vamos depois sim apresentar todos os números num outro ciclo e depois apresentar todos os números de forma decrescente ainda noutro ciclo. Portanto, só fazemos uma leitura num dos ciclos, não precisamos de o fazer em dois. E é importante nós depois também atualizarmos os contadores entre um ciclo e outro. Portanto, tu precisas pelo menos mais um ciclo, um primeiro para... o primeiro é muito semelhante àquilo que tu estás a fazer, a única diferença é que não fazes output. Um segundo, onde vais iterar exatamente da mesma forma, mas a fazer o output. O terceiro acaba por ser muito isso, mas sem o ler array i, não é? E o número do array de forma decrescente é a única coisa que apresentas e decrementas o contador. Portanto, não está muito longe daquilo que precisamos. Não é? Pelo menos a lógica da navegação do array acaba por estar presente e vocês terem a noção que acedem através dos índices, etc. Não sei se estás a dizer alguma coisa, António, mas estás muted. Ou pelo menos estiveste aqui muted o tempo todo. Não sei se ias dizer alguma coisa. É exatamente isso. Eu, por exemplo, este array, eu pensei que precisava, mas nem usei. Ok. Pois acabaste por nem usar, de facto. Pois, e eu esqueci de pôr depois isto aqui, que é um link para incrementar. Mas Podias só como deixar só era como preciso de um, nem era preciso de incrementar nem decrementar. Exatamente. Deixavas só como array. E os números também nem sequer usei. Não porque estás a fazer a leitura diretamente para o índice do array. Por isso é que acabaste por não utilizar essa variável números. E bem, atenção, e bem. Porque o que eu penso foi o seguinte: esta variável estava fora, então quando eu dava incremento, ele incrementava logo fora. Então o dado que estava fora do ciclo ia estar sempre incrementando. Então quando ia para aqui ele já tinha 20. Neste caso não ia ter 20, que isto ia dar erro. Mas supostamente o que eu queria fazer era dar 20 para depois fazer o ciclo aqui. Certo, do decremento, exatamente. É importante haver aquele passo adicional do reset dos contadores, justamente para conseguires utilizar a mesma variável e não teres mais uma alocação em memória e garantires que começa e acaba sempre bem, não é? Porque acabas por estar a fazer ali um reset, um sanitize dos valores. Portanto, é isso mesmo. Obrigado também pela tua partilha, António. Obrigado. Nada. Ora, então, eu vou partilhar convosco o meu ecrã novamente para fazermos aqui uma proposta de solução. Tá bem? Ora, então, deixem-me colocar isto, pode ser mesmo assim, para conseguirmos ler o enunciado e fazer o fluxograma aqui deste lado. Então, vamos recapitular o nosso objetivo. Eu preciso de ler uma sequência de 20 números para um array inteiros, ou seja, eu preciso primeiro de recolher 20 números inteiros para um array. Depois, para cada elemento do array, escrever na consola o seu valor e a sua posição, começando na primeira posição. Portanto, eu vou começar o array da posição 0 até à posição 19 e vou dizer, olha, no 0 está o 2, no 1 está o 4, no 2 está o 8. Algo assim desse género. Depois tenho também que, para cada elemento do array, escrever na consola o valor e a sua posição, começando na última posição e terminando na primeira. Portanto, no índice 19 está o 8, no índice 18 está o 16, no índice 17 está o 32, algo assim também desse género. O que é que isto nos vai permitir?
saber navegar um array. Eu ler um array da esquerda para a direita, do início para o fim, ou da direita para a esquerda, do fim para o início. Às vezes temos essa necessidade. Mas primeiro que tudo, eu preciso de criar um array e recolher os 20 valores. Ora, então, como é que nós vamos fazer? Vamos dividir isto em 3 momentos. O momento em que eu preencho o meu array, para ter lá, ou seja, o momento em que eu escrevo o livro. Depois vou ter um momento em que eu vou começar a ler o array do início ao fim, vou ler o meu livro da primeira página até à última, e um outro momento, um terceiro momento, em que eu vou ler o meu array do final para o início, vou ler o meu livro da última página até à primeira. Então, eu vou fazer aqui um start. Eu acho que este é o One Page Reference. Estou sempre a arrastar este. Portanto, eu vou ter aqui o meu start. E então, a seguir, o que é que eu vou fazer? Como de costume, vou declarar os meus espaços em memória. O que é que eu vou precisar? Ora, para já, eu vou precisar de um array, não é? Int array, para guardar os valores. New int array de 20 posições. Portanto, é desta forma que vocês podem instanciar um novo array em C# e utilizamos aqui a mesma notação. O que é que eu vou precisar mais? Em virtude de eu ter de utilizar ciclos e ter que começar num índice e acabar no outro, etc, eu vou precisar de um contador. O contador será do tipo inteiro também e vou chamar contador. E vou começar com 0. Vocês utilizaram o I, o J também, aquilo que normalmente utilizamos nos ciclos for. Aqui, para ser um pouco mais explícito o que é que estamos a fazer, o que é que realmente o I representa, eu vou utilizar como contador. Em C# propriamente dito, se estivéssemos a fazer a implementação disto, eu não ia chamar contador, ia chamar de I. Mas aqui não vou fazer. Acho que fica um bocadinho mais explícito, sobretudo nesta fase inicial. Pronto, então eu tenho aqui o meu contador. Vou pensar se declaro aqui uma variável para receber o input do utilizador. E na prática eu posso pegar logo no input do utilizador e não guardar numa variável intermédia, guardar logo dentro do array. Portanto, acabo por não precisar de uma variável extra. Não é? Em vez de eu gravar aquele valor de input numa variável intermédia e depois pegar nessa variável intermédia e colocar o seu valor dentro do array, eu recolho o input diretamente para o espaço de memória do array naquele índice específico que eu vou fazer. Portanto, a nível da alocação de memória, isto chega-me para responder à questão. Agora, como eu disse, temos 3 momentos. Escrever o livro, ler o livro para a frente, ler o livro de trás para a frente. Vamos então escrever o livro. Para isso eu preciso então de um ciclo, dado que eu vou estar a perguntar ao utilizador 20 vezes a mesma coisa. Portanto, diz-me um número, diz-me um número, diz-me um número, diz-me um número, e o utilizador vai lá colocar os 20 números que precisa de digitar. Então, para isso, lá está, como estava a dizer, precisamos de um ciclo. Eu vou utilizar um ciclo while, de modo a conseguir atingir este objetivo. Qual é, então, a minha condição? Nós vamos executar isto. Em que condição? O meu contador, não é, tem que ser inferior ao número 20. Portanto, será ao tamanho do meu array. Eu até poderia depois, e vocês vão ver isto mais à frente, podemos alocar dinamicamente o array. Receber este 20 não diretamente aqui, mas receber uma variável a dizer qual é que é o número e depois alocarmos um array com base nesse número. Mas, simplificando, nesta primeira fase, vamos dizer que nós queremos ler informação para dentro do array enquanto o contador for inferior a 20. Porque é inferior a 20? Porque
nós acedemos aos valores de um array através dos índices desse mesmo array. Em C# e na maioria das linguagens, os arrays começam no índice 0. Portanto, eu tenho 20 índices compreendidos entre o número 0 e 19 inclusive. Quando chega ao 20, já é um índice que estaria fora dos limites do meu array. Pronto. Assim sendo, o que é que eu vou fazer dentro deste ciclo? Eu vou então perguntar ao utilizador qual é que é o número que ele deseja gravar no array. Então vou ler o valor para onde? Eu vou gravar diretamente no meu array e gravo no índice com, contador. Vou dar este valor que o utilizador coloca, vou colocar eu no índice que é dado pelo contador. Portanto, o contador começa a 0, como temos aqui, eu vou começar a preencher array índice 0. O contador incrementa, array índice 1, array índice 2, até chegarmos ao array índice 19 e eu recolho o input e coloco no último espaço de memória disponível no array. Pronto. Depois disto, eu já estou a recolher o valor, não há necessidade de fazer nenhum processamento extra, não preciso de recolher somas, nem médias, nem nada do género. Posso passar para a próxima recolha. Não há necessidade de fazer um processamento adicional. Como eu posso passar para a próxima recolha? Eu vou arrastar para aqui este elemento que delimita o corpo do ciclo. A única coisa que eu tenho de fazer é incrementar o contador numa unidade. O contador passa a ter o valor 1. Depois disto, eu vou colocar aqui esta seta, onde eu vou dizer que o contador é inferior a 20, eu vou colocar que sim, e depois, se não, vamos aqui para este processamento. Portanto, o que é que acontece? Começo o meu algoritmo, declaro e instancio um array imediatamente, com 20 posições, começo um contador também a 0, declaro esta variável, começo o meu ciclo while, contador inferior a 20, leio o input do utilizador para a variável array no índice dado pelo contador, boa, está gravado, vamos incrementar o contador e iteramos isto durante 20 vezes. Agora, o que é que eu preciso? Preciso de ler o livro. Portanto, isto é a minha fase de escrever o livro. Agora eu preciso de ler o livro do início ao fim. Então, neste momento, e isto é uma coisa muito importante, quando nós terminamos este ciclo, o contador aqui vem com o valor 19, recolhe o último valor e incrementa, passa a ter o valor de 20. Portanto, vocês vão ver isto depois no memory state quando fizermos. Quando eu chegar aqui, contador é inferior a 20, já acaba por não ser inferior a 20. Então, passa para a frente. Então, eu preciso de fazer um novo ciclo, do início ao fim do array, mas tenho que fazer um reset ao meu contador, porque senão eu entrego a variável contador a um ciclo while, vai-me dizer, não, mas este já está a 20, ninguém fez reset deste valor, portanto, aquele ciclo não seria, não seria executado. O corpo daquele ciclo não seria executado. Como tal, se há necessidade de fazer um reset de uma variável, nós vamos fazer isso através de um processamento e fazemos aqui uma nova atribuição do valor 0 ao espaço de memória chamado contador. E isto servirá para nós darmos o reset que precisamos, para termos um cenário muito similar àquilo que temos quando começamos o fluxograma, não é? E executamos este ciclo. Depois disto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer eu precisar de um novo ciclo, não é? Para agora sim ler os valores do início até ao fim. As minhas condições vão ser exatamente as mesmas, contador inferior ou igual a 20, porque eu estou a ler todas as posições, portanto, se eu comecei do início até ao fim
para escrever. Agora, quando for para ler, também vou utilizar a mesma condição, porque estamos a fazer no mesmo sentido. Depois, vamos então mostrar ao utilizador aquilo que ele precisa de ver, que é o seguinte. Nós vamos dizer posição mais contador, e vamos dizer aqui dois pontos e espaço mais array. Diz, Yasmin, estás aí com o micro aberto, não sei se queres colocar alguma questão. Não. Não, desculpa. Não faz mal. Ora, então vamos para, não é contar, é contador. Vamos então mostrar a seguir o valor que está naquele índice dado pelo contador. Isto vai imprimir posição, 2 pontos e depois um espaço e a seguir o valor. Deixa eu colocar isto aqui um bocadinho mais pequenino. Depois vamos incrementar o contador novamente. Depois disto, eu tenho que colocar isto assim. Se calhar tem que ser uma seta um pouquinho mais pequena para não atrapalhar aquele processamento. Atenção que este contador, depois quando volta para aqui, não atinge este reset de contador, não é? Segue aqui para o fluxo que tínhamos. Pronto. Então tenho aqui o meu segundo ciclo. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas no sentido inverso. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou dar um reset à minha variável, mas neste momento eu não vou fazer com o início, vou fazer com o fim. Vou dizer que o contador é igual a 19 para começar na posição 19 e depois ir descendo até à posição 0. Então é este reset que eu vou fazer e vou começar um novo ciclo que servirá para imprimir os valores, mas agora no sentido contrário. O meu contador será maior ou igual a 0. Portanto, se o valor que está no contador for maior ou igual a 0, o corpo do ciclo é executado. O processamento, ou neste caso o output, é exatamente igual a este. Não muda nada. A única coisa que mudará são ou seja, a estrutura do output não muda nada, muda, obviamente, os valores que são impressos, dado que em memória, contador e array índice contador têm um determinado valor que na execução deste ciclo não tem, não é? Aqui começamos na posição 0, aqui começamos na posição 19. Portanto, acaba por garantir que a ordem de impressão é diferente. Em vez de incrementarmos o nosso contador, vamos decrementar. Vamos fazer aqui um decremento, assim, e vamos fazer contador menos, e vamos colocar aqui a seta. Entretanto, uma coisa que eu não estava a fazer ainda era as etiquetas. E vamos fazer aqui com o sim e agora com o não. E depois vamos fazer exatamente a mesma coisa para o sim e para o não. Depois deste ciclo terminar, não há mais nada a fazer. Já terminamos a nossa execução, o nosso algoritmo termina então aqui. Eu vou colocar só isto um bocadinho para este lado. Okay. Vamos ver isto em full screen.
e olhar para a execução disto e fazermos então o nosso memory state. Portanto, eu vou escrever aqui memory state, portanto, isto será a evolução dos valores que existem em memória ao longo da execução do algoritmo. Eu vou pôr array, eu vou pôr aqui array e vou pôr que para já isto está vazio e vou dizer então contador igual a 0. Eu não vou fazer as 20 posições do array, eu vou fazer 3 num dos sentidos e 3 no outro sentido. Bem? Então, nós começamos o nosso algoritmo, instanciamos um array de 20 posições e declaramos uma variável contador e assignamos o valor 0. Depois, o que é que vai acontecer? Isto vai ser analisado. Contador é inferior a 20 é 0. Então, o que vai acontecer é eu copiar isto para aqui. Então, é 0. Vamos ler array contador, imaginando que o utilizador coloca o valor 3, nós vamos ter aqui no array o valor 3. Bem, eu vou separar isto por vírgulas, assim, e depois vou fazer assim, e depois vou fazer 1, 2, e fica aqui o último. Bem? Portanto, e depois vou preenchendo. A seguir, já recolhemos o 3, contador mais, portanto, contador passa a ter o valor 1. A seguir, vamos analisar outra vez. Contador é inferior a 20? É 1. Ok, então vamos ler array no índice 1. Vamos lá colocar o valor 8. Então, aqui, no índice 1, ou segunda posição do array, colocamos lá o valor 8. Contador mais, portanto, contador passa a ter o valor 2. Sobe aqui novamente. 2 é inferior a 20? Então vamos ler mais um número. Array na posição dada pelo índice 2. Qual é o valor? Vamos lá pôr, pode ser 16. Pronto. Deixa-me colocar isto aqui um metro. É 16. Ok. Contador mais, passaria a 3. Perdão que isto ficou apagado. 3. O que é que acontece a seguir? Nós vamos então iterar isto uma série de vezes e vamos chegar aqui a um ponto em que chegamos ao contador igual a 17. 17 é inferior a 20? Vamos ler, array no índice 17 e vamos dizer que isto tem o valor 22. Depois incrementamos o contador passa para 18. Voltamos, 18 é inferior a 20, ler um número no índice 18, vamos dizer que é o 30. Incrementamos o contador passa a ter o valor 19. Agora, 19 é inferior a 20, lemos o último número, portanto, pode ser o 90. E o contador passa a ter o valor 20 a seguir quando executarmos este processamento. Não é um processamento, mas acaba por ser o delimitar do corpo do ciclo com o incremento. Voltamos aqui ao primeiro ciclo e 20 é inferior a 20? Não é. Então vamos ter que seguir para a frente. Não é este que eu quero, é este. Vamos ter que seguir para a frente, que será para aqui. Contador igual a 0 é este processamento. Então eu vou colocar aqui este memory state e vou dizer que o contador é 0. O resto dos valores que estão no array mantêm-se. Depois, o que é que vai acontecer? O contador ou neste caso, 0 é inferior a 20? Então, o que vai acontecer é nós termos um output que vai ser posição 0, 2 pontos e será 3. Que é o valor que está aqui na posição 0, no índice 0 do array. Depois, o que vai acontecer? Contador mais, portanto, o contador passa depois para 1 e nós vamos ter algo deste género, não é? Portanto, posição 1, 2 pontos, vai ter então o 8, posição
dois pontos, vai ter o valor 16 e depois vamos ter aqui estes pontinhos e vamos ter posição 17 é igual a 22, posição 18 é igual a 30 e posição 19 é igual a 90. Pronto, e será isto que nós mostrávamos, ou seria isto que mostrávamos ao nosso utilizador com estes outputs sucessivos. O que é que acontece? Nós chegamos ao final deste passo aqui e temos o contador exatamente como tínhamos aqui, com 20. Portanto, isto eu copiei, deixem-me pôr assim aqui 20. Portanto, neste momento nós fazíamos o reset para 19. Portanto, o que é que acontece? A seguir, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que em decremento. Portanto, 19 é maior ou igual a 0? É, não é maior. Portanto, executamos este processamento, que na prática acaba por ser a mesma coisa que aqui está, mas em posição invertida. Portanto, na posição 19 nós teríamos o 90, na posição 18 nós teríamos o 30, na posição 17 nós teríamos o 22, na posição 2 teríamos o 16, na posição, isto não é 2, é 12, na posição 1 teríamos o valor 8, na posição 0 teríamos o valor 3 e terminávamos aqui. Pronto. E chegávamos ao final com o contador a zeros. Quer dizer, neste caso, quando nós chegássemos ao zero, íamos imprimir array de 0, seria esta posição, depois diminuíamos o contador e o contador acabava com o valor menos 1. Depois disto, terminamos então o nosso algoritmo. Ou seja, começamos, declaramos as variáveis, escrevemos tudo aquilo que queremos escrever no contador, fazemos um reset, acabamos por ler o contador, ler o array do início ao fim, fazemos outra vez um reset e depois lemos o array do fim para o início e terminamos o nosso algoritmo. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Quem não conseguiu fazer, ficou percebido qual foi a abordagem que seguimos aqui? Eu achei só um pouco complexo, mas dá para entender. Ok, complexo sim, isso é normal porque estamos aqui a trabalhar com 3 ciclos ao mesmo tempo e com contador para 0, e depois para 1, para 2, para 3, depois 19, depois vamos fazer os resets, portanto é sempre um bocadinho complexo, mas ficou percebido, é o importante, não é? Pois acaba por ser muito... Vocês vão ver que à medida que vão fazendo este tipo de coisas, os problemas que vão encontrando acabam por ser, embora em circunstâncias ligeiramente diferentes, vocês estão sempre a resolver problemas muito similares, não é? E acabam por, ok, agora para resolver este problema eu preciso de aplicar esta ferramenta e esta ferramenta. Para outro problema eu preciso de aplicar esta ferramenta e esta ferramenta que aqui está. Outra, preciso de fazer algo que não está aqui neste fluxograma e está neste. Vocês vão ver que estas coisas acabam por se repetir um pouco, não é? Depois torna-se mais natural a adoção destas abordagens. E esta parte da navegação dos arrays e das collections e tudo mais é aquilo que normalmente levanta sempre algumas dúvidas e requer treino. Tá bem? Ora, correção de exercício, e acho que este é o 9.
E temos aqui. Ora, em virtude aqui de serem 7 e 11, vamos fazer a nossa pausa e depois quando voltarmos fazemos então aqui o outro exercício, está bem? Ora, vamos então a pausa e regressamos às 19h26. Ora, para esta terceira parte, vamos então fazer aqui um novo exercício, que será o conversor de dinheiro. Então, e qual é o objetivo deste nosso exercício? Construa um conversor de dinheiro que permita ler um valor em euros e o converta para dólar americano. Este programa deve permitir fazer quantas conversões o utilizador quiser, devendo apenas terminar quando for inserido o valor zero no campo das moedas. Utilizar o ciclo do while. Portanto, vamos utilizar aqui um ciclo diferente e eu dou aqui um exemplo de qual é que é a conversão. Não, por acaso não sei se este valor ainda está em vigor, as coisas estão sempre a subir e a descer, mas não sei se está muito longe disto ou não. Mas era o que estava em vigor quando eu fiz aqui o enunciado. Portanto, qual é o nosso objetivo? Temos de ter um algoritmo. Este algoritmo tem que perguntar ao utilizador valores monetários e devolver o correspondente em dólares até o utilizador colocar um zero naquele algoritmo e aí ele para a sua execução. E devem utilizar o ciclo do while para este efeito. Ok? Vou dar-vos aqui 15 minutos para fazermos este exercício e depois avançamos para a correção. Tá bem? Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Nada? Tudo em ordem? Tudo percebido? Ok, então 15 minutos para fazermos o exercício e já voltamos então para fazer aqui a correção. Então, de quem tem a mão aqui no ar, quem quer mostrar a sua solução? Eu posso. Ok, David, força. Podes partilhar o ecrã. Partilhar, janelas. Ok? Ok, já estamos a A ver. funcionar? Já estamos a ver. Pronto. Eu começo aqui por criar três variáveis. Eu aqui fiz com euros. Pronto, deve estar aqui. Euros, dólares e a conversão. Eu primeiro começo por inserir o valor da conversão, ou seja, 1.8, 1.08 neste caso, e insiro como o valor do euro como 1. Isto é para que, quando fizermos aqui o do while, pronto, ele entre para dentro do loop. Aqui iremos inserir o valor que nós queremos utilizar, ele vai fazer aqui a conversão, dólar é igual a euro vezes a conversão. Não, isto não devia ser assim, agora é melhor isto não, porque isto devia estar aqui dentro. Exatamente, e além de que tu estás a utilizar um ciclo while aí. Porque, tal como tu estavas a dizer há pouco, eu tenho que colocar os euros a 1 porque senão o ciclo não executa. E uma das características do ciclo do while é executar pelo menos uma vez. Então tínhamos que trocar agora aí as posições do ciclo. Mas pronto, continua o teu raciocínio e depois já se altera essa parte. Mas, essencialmente, sim, e depois colocas o valor de euros Depois fosse pode estava equivalente a aqui, dólares. isto aqui supostamente vir aqui para dentro. Exatamente, dentro do ciclo. E se esse valor depois fosse igual a zero, parava a execução e pronto. E tinhas que começar outra vez caso seja para executar novamente. Contudo, esses retângulos é que não deveriam ser retângulos. Por exemplo, inserir o valor na float euros deveria ser um paralelogramo, está bem? Porque na prática é um input. Onde?
o inserir o valor na float euros Sim, sim. tem que ser paralelogramo, Eu que disse, são não inputs esqueci do o que disse. utilizador. Portanto, Era o input, era o outro, sim. exatamente, tem que ser aquele último da segunda linha. Pronto. Espera, Ou aqui, seja, aqui. a nível de. Exatamente, tudo o que são inputs. A nível de lógica, a coisa está certa. A única nota, pronto, para além do ciclo não ser esse, é que estamos a trabalhar com valores monetários. Portanto, temos de trabalhar com decimal, está bem? Justamente porque Pois. temos Ok. aquele problema de ser pouco preciso o float. Mas de resto, é isto. Exatamente. Portanto, obrigado pela tua partilha, David. Ora, temos aqui mais duas mãos no ar, a Cauane e o Filipe. Podemos ver aqui mais um, só para termos depois tempo de eu fazer a correção e vocês ficarem com esta correção, está bem? Quem quer mostrar o seu fluxograma? Então, nenhum dos dois se voluntaria. Eu queria deixar a Kawane, já que ela nunca apresentou. Exatamente. Há bocado tinhas apresentado aí umas Pode ir, dúvidas. Theo. Pode ir. Ok, então posso partilhar? Força, força. Eu não tenho certeza em relação a isto, mas esta parece-me simples demais. Basicamente, criei aqui uma variável decimal, depois lê-se o valor, depois converto o valor aqui no corpo do ciclo e ponho no output o valor da conversão em dólares. E se o valor for zero, acaba, se não volta aqui a ler valor. Ok, exatamente, é um do while. Eu teria só colocado, onde tens o valor igual a valor vezes 1.08, eu colocava isso como um processamento e fazia o corpo do ciclo de certa forma vazio, não é? Porque não tem nenhum incremento de variável. Era a única coisa que eu faria. Ok. Mas de resto é justamente isto. É um decimal, recebermos, mostrarmos o valor em dólares e depois verificarmos se vamos fazer uma próxima iteração ou não. Eu fiz igual a ele. Fizeste igual a ele, então tens exatamente os mesmos pontos. Ou seja, os pontos corretos e os pontos a melhorar. Portanto, se fizeste igual a ele. Mas lá está, foi muito perto daquilo que seria a solução otimizada da coisa. Tá bem? Portanto, a nível de flow está corretíssimo. Tá bem? Obrigado aos dois então pela partilha. E vou mostrar Entra aqui para dentro. aqui uma proposta de solução para este exercício. Ora, vou tirar isto de full screen e então deixem, vocês entretanto ficaram aqui, estamos aqui com um problema porque eu tenho a janela do Teams. Não precisas de... Olha, nós temos aí um micro aberto que é do David, acho eu. Ora, então vamos lá aqui para este exercício. Então, o nosso conversor de dinheiro. Vamos começar aqui com o nosso start. O que é que eu preciso de recolher e o que é que eu preciso de alocar em memória? Essencialmente apenas o input do utilizador, porque este valor é um valor estático, portanto eu posso fazer diretamente no processamento, não preciso de guardar este valor, nem de pedir ao utilizador. Também posso fazer o output utilizando a mesma variável. Portanto, no máximo podemos alocar aqui duas variáveis, uma para receber um valor e a outra para mostrarmos ao utilizador. Se utilizarem sempre a mesma,
também não é problemático. Pronto, fazem uma alocação de menos 4 bytes em memória. Portanto, 4 bytes não, neste caso quando estamos a falar de um decimal já é superior, okay? São 12 bytes, se não estou aqui entretanto, vamos declarar então aqui uma variável decimal chamada input e uma variável decimal chamada output, por exemplo. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um ciclo do while que vai pedir um input ao utilizador e mostrar qual é que é o valor correspondente de conversão. Portanto, o utilizador coloca lá 1 euro e recebe 1.08 dólares. Quando coloca o valor 0, termina o nosso ciclo. Portanto, em virtude de estarmos perante um ciclo do while, não é? Que executa pelo menos o corpo do ciclo uma vez, independentemente da condição se verificar ou não, vamos arrastar para aqui um corpo do ciclo, que será o nosso do while. Assim, desta forma. Só para delimitarmos aqui o nosso ciclo. Depois, o nosso processamento dentro do ciclo vai ser o cálculo, neste caso, do valor de conversão, não é? Então, eu recebo 1 euro e tenho que ter o valor 1.08. Portanto, o que eu vou dizer é que output vai ser igual a input vezes 1.08 e será este o cálculo que vamos fazer. Depois disto acontecer, nós vamos verificar se devemos executar novamente o corpo do ciclo, se o ciclo terá mais alguma iteração ou não. Através da análise da condição, input diferente de 0. Okay? Porquê? É importante este input diferente de 0 ser true para eu voltar a executar o ciclo. Caso este input seja igual a 0, portanto, acaba por ser falso, não é? Se eu colocar aqui 0 é diferente de 0, não. Então, executava o que vem a seguir. Entretanto, uma coisa que estava aqui em falha, que é nós mostrarmos ao utilizador o que estivemos a calcular, não é? Isto também é uma coisa muito importante, é para isso que nós temos o nosso algoritmo implementado, para resolver um problema ao utilizador. Portanto, vamos fazer aqui o output e vamos dizer que podemos só pôr o valor, uma coisa assim mesmo muito simples, output mais, e vamos pôr aqui o símbolo de dólares. Pronto. E vamos a seguir iterar novamente o ciclo. No final disto tudo, vamos colocar aqui um sim. Caso a condição falhe, já não vai iterar novamente e termina o algoritmo. Vamos fazer aqui um memory state só para chegarmos a essa conclusão. Pronto, então é... Não falta também a própria leitura do input? Vocês estão atentos. É verdade. Falta a leitura do input. Portanto, eu vou fazer assim. Exatamente, eu estou aqui a trabalhar com o input que não sei qual é que é, não é? Portanto... assim e assim. Isso mesmo. Portanto, ler input. E agora sim, vamos fazer um memory state para sabermos então o que é que temos em memória nos vários momentos do nosso algoritmo. Output igual a 0. Então, nós começamos o nosso programa aqui,
declaramos o input e o output, neste momento tem os valores 0, o que é que vai acontecer? Como isto é um ciclo do while, vamos ler o input do utilizador e vamos fazer aqui o seguinte. Eu não queria memory state aqui escrito. Vamos ler aqui o input do utilizador. Vamos supor que o utilizador coloca o valor 1. Só para simplificarmos aqui a multiplicação. Portanto, neste momento, input tem o valor 1 e output tem o valor 0. Neste passo que vem a seguir, output vai ser igual a input vezes 1.08. Ora, qualquer coisa multiplicada por 1 tem o valor dela mesma. Portanto, output acaba por ser 1.08. Agora, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer este output ao utilizador. Não é? Este que aqui está. Então, vamos escrever aqui output. Vai ser 1.08 espaço dólares, isto entre aspas. Não é? Agora, vamos executar esta verificação. Input é diferente de 0? É 1. O último valor que nós temos de input é 1. Então, o ciclo vai iterar novamente. Subimos, lemos o input. Vamos colocar que o input agora é 0. Output vai ser igual a input vezes 1.08. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Portanto, output vai ser 0. Aqui o output vai mostrar então 0 dólares. E depois, input é diferente de 0? Não, é 0. Então, termina o nosso algoritmo. Okay? Eu vou tirar aqui o print screen a este exercício. Pergunto, alguma dúvida, alguma questão sobre este? Ficou... Este era mais simples, mas ficou percebido ou ficaram aqui com alguma dúvida sobre este? Eu tenho uma dúvida. Diz. Que pode-se deixar vazio? Isto. Aquele quadradinho com isso. Podes deixar vazio na medida em que não temos aqui nenhum incremento de contador, nem nada do género. Portanto, como não há nada aqui feito, mas nós temos que, de certa forma, delimitar onde é que começa o ciclo e onde é que acaba o ciclo, não é? O corpo do ciclo, utilizamos este símbolo para delimitar o fim. Portanto, podemos utilizar isto. Agora, se existisse efetivamente um incremento de alguma variável, aí já não. Tínhamos que colocar aqui, não temos, mas tínhamos que colocar aqui um contador mais ou um i mais, etc. Mas como não temos, pode ficar vazio. Era só isso. Ok, boa. Mais dúvidas, mais questões? Não? Entretanto, deixem-me só corrigir aqui uma coisa que não estava bem. E editar isto. Então, o que é que eu precisava ainda de falar convosco muito brevemente? Nós então amanhã voltamos a ter aula e vamos fazer aqui um exercício, um conjunto de exercícios que será então para o final desta UFCD. E eu vou dar-vos aqui mais um exercício para vocês fazerem, isto é, para vocês praticarem. Não são obrigados a fazer este exercício, mas recomendo, obviamente, que vocês o façam, porque é um exercício que vai ajudar a compreender esta parte dos arrays e dos ciclos, ficarem um pouco mais à vontade com isto, portanto, para irem um bocadinho mais bem preparados. Tá bem? E então, no que é que consiste este exercício? Eu depois vou dar-vos o print screen disto para vocês ficarem com ele. Mas, essencialmente, é para vocês colocarem números aleatórios num array e fazerem ali alguns processamentos com isso. Então, array aleatório, qual é o nosso objetivo?
construam um algoritmo de números aleatórios que possua as seguintes funcionalidades. Portanto, o algoritmo tem que criar um vetor de inteiros de 20 posições. Isto vocês já sabem fazer. Ou seja, é só a declaração da variável. Depois, atribuir valores inteiros gerados aleatoriamente no intervalo entre 1 e 100 para cada posição de vetor. Portanto, posição 0 tem o 91, posição 2 tem o 94. Portanto, valores completamente aleatórios, um por cada posição do vetor. Depois, o que é importante? Vocês terem um mecanismo que conte a quantidade de números pares e ímpares no vetor de inteiros e mostre no ecrã a lista dos valores, a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Portanto, essencialmente aquilo que o utilizador vê é, inicia um algoritmo, aquilo vai gerar 20 números aleatórios entre 1 e 100 e vai dizer, olha, foi gerado esta amostra de números, temos 10 pares e 10 ímpares. Ou temos estes números e temos 8 pares e 12 ímpares. E aquilo vai ser sempre diferente cada vez que o utilizador correr aquele algoritmo. Okay? Como nota, devem utilizar a notação C#, que é isto que está aqui em baixo, random.shared.next, início e fim mais 1, para expressar a criação do número aleatório. Portanto, quando assignarem a uma certa posição do array o número aleatório, devem utilizar esta expressão, random.share.next, início e fim mais 1. Porquê fim mais 1? Muito brevemente, porque random.share.next vai deste número, o início inclusive, até ao fim exclusivo. Portanto, se vocês colocarem aqui 100, o 100 nunca entra. Portanto, tem que colocar 101. Está bem? Pronto. Isto é um exercício facultativo, não é obrigatório vocês fazerem este, embora eu recomendo que vocês o façam para prepararem melhor para o exercício de amanhã. Está bem? Ora, eu vou dar-vos então o print screen deste exercício. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não? Ok. Então, vamos terminar por hoje.